Hoje nós vamos dar continuidade em uma série de ministrações que o Senhor estará nos ensinando como viver os propósitos dele para as nossas vidas. Eu estava dizendo no domingo passado que quando alguém está no centro da vontade de Deus, ela é uma pessoa realizada. Alguém que vive dentro do propósito de Deus é uma pessoa feliz. É uma pessoa que ela anda de forma inspiradora. As pessoas olham para ela e falam: uau, eu quero isso. O texto bíblico que eu separei nessa noite através do Espírito Santo para nós começarmos a meditar, já que Deus olha para o coração. Se você quer chegar no propósito de Deus para a sua vida, você precisa cuidar do seu coração. E é sobre isso que nós vamos aprender nessa segunda série. Cuide do seu coração. Porque já que Deus olha para o coração, você precisa cuidar bem daquilo que Deus olha. Já que Deus não olha para a aparência, já que Deus não... E quando eu digo Deus não olha para a aparência, deixa eu falar aqui, sua piriguete. Você não vai andar pelada na rua e falar assim: Deus não olha para a aparência. Não é sobre isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia vai dizer que tudo que nós formos fazer tem que ser com ordem, decência e muito mais. Ele diz também, a Bíblia diz que tudo que nós formos fazer precisa glorificar ao Senhor. Então, através das suas vestimentas, você glorifica ou você escandaliza o Evangelho. Porque se você anda como ímpio, certamente não vão falar glórias a Deus pela sua vida. Então, quando a Bíblia diz sobre Deus não olha para a aparência, Ele está falando sobre as características exteriores. Mas cuidado com a sua vestimenta, porque ela pode glorificar ou escandalizar o nome do Senhor através da sua vida. Mas cuidar do coração é algo que o sábio disse com muita propriedade em Provérbios 4:23. Coloca pra gente, por gentileza. De tudo que se deve guardar, não é dinheiro, não é amizades, não é recursos, não é investimentos, não é conhecimento. De tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Na outra versão vai dizer: de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, pois dele procede todas as saídas da vida. Então é no coração que você começa uma caminhada que agrada a Deus ou desagrada a Deus, porque é para esse lugar que Ele está olhando. E quando a Bíblia fala de coração, ela não está falando do órgão motor do nosso corpo. Ela não está falando do órgão que bombeia o sangue. Não, ela está falando dos seus desejos, das suas vontades, dos seus pensamentos, de onde saem as suas emoções. É desse lugar que Deus está dizendo. Então Ele está dizendo: tome cuidado com isso, tome cuidado com o seu coração, porque é para esse lugar que eu estou olhando. Talvez você tenha se preocupado muito em jejuar, talvez você se preocupa muito em se consagrar, talvez você se preocupa muito em ir ao monte, em ler bastante versículos ou capítulos bíblicos por dia, assistir vídeos devocionais. Mas o que Deus está olhando não é para o que você está fazendo. Deus está olhando para o que você é. E Ele olha dentro, e Ele começa a olhar dentro. E eu vou dizer mais: quando você se preocupa com o externo, você consegue enganar qualquer ser humano. Se você se vestir de uma forma adequada, não adianta você colocar um jaleco branco, uma roupa branca, e colocar aquele aparelho e chegar nas pessoas e dizer: eu sou médico. Você até consegue enganá-las. Se você sair do carro com esse tipo de vestimenta, as pessoas vão dizer: ali está um médico.
Você consegue enganar as pessoas mostrando a sua roupa. Você consegue enganar as pessoas na forma que você fala. Você consegue enganar as pessoas na forma que você se expressa. Você até consegue enganar as pessoas na forma que você chora. Em um culto, você pode até enganar alguém levantando as suas mãos e chorando ou falando em línguas. Mas nada disso engana Deus. Sua roupa, por mais que nós falamos aqui, segundo as escrituras, ela precisa ser decente, sim. Sua roupa você precisa ter um cuidado com a sua aparência, isso é importante. Mas isso não engana Deus, porque Deus olha um pouco mais profundo. E por isso o texto bíblico diz: guarde o teu coração, guarde a sede dos teus sentimentos, guarde o que você é interiormente, guarde o local de onde origina os desejos e as vontades que você tem. Cuidado com esse lugar, porque é para este lugar que eu estou olhando. Não adianta você dizer: Deus, eu quero, quando lá dentro diz: não quero. Não adianta você dizer: eu quero viver as coisas de Deus, quando lá dentro do seu coração Deus não enxerga essa vontade. Por isso, querido, se você quer viver o plano de Deus para a sua vida, se você quer realmente, de verdade, ser alguém realizado em Deus, para dizer: eu estou no melhor lugar, eu estou no melhor momento da minha vida, fazendo aquilo que eu mais amo, porque eu estou na presença de Deus e fazendo aquilo que Deus colocou para mim. A lição básica para hoje é: cuide do seu coração. Guarde o seu coração. Talvez até este momento isso não era importante. Talvez até esse momento Satanás estava colocando no seu coração que outras coisas são importantes, muito mais do que isso. Mas nesta noite o Espírito Santo me trouxe aqui com uma palavra. E essa palavra ela é como um martelo para despedaçar as mentiras do diabo da sua vida. E em nome de Jesus Cristo, você vai aprender, nós vamos aprender a guardar os nossos corações. E nós vamos iniciar hoje uma caminhada rumo aos propósitos de Deus para a nossa vida. Quer o diabo queira, quer o diabo não queira, nós vamos viver aquilo que Deus determinou. Sim! Glorifica o nome do Senhor. Agora, onde começa esse relacionamento de Deus com Davi? Quando Deus encontrou o coração de Davi? Em algum momento Deus encontrou o coração de Davi. O texto bíblico mostra que, primeiro livro de Samuel 17, do 34 ao 36. Até uns dias atrás eu trazia meu celular. Até um tempo atrás eu trazia a minha Bíblia e eu conseguia ler as letras. Depois eu não conseguia mais ler as letras. E aí eu comecei a usar o celular. E de uns dias para cá eu não consigo mais nem ler o celular. Então, é aqui. Estou ficando velho. Estou ficando velho e acabado. Tem até um hino que fala sobre isso, não é? Acabado é seu pai, ô. Davi respondeu. Isso aqui, Davi diante do rei Saul. Ele vai mostrar onde Deus achou o seu coração. Davi respondeu: este teu servo, olha a humildade, este teu servo apacentava as minhas ovelhas. Sim ou não? Sim, os cambal. Lê direito aí. Este teu servo apacentava as ovelhas do pai. Preste atenção, as ovelhas não eram dele. As ovelhas pertenciam ao seu pai. Quando vinha um leão ou um urso,
e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu, aí ele está falando de Golias, será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. Preste atenção. Imagine você cuidando de ovelhas que não são suas, são do seu pai. Presume-se que você seja mais importante para o seu pai do que uma ovelha, sim ou não? Ok. Vem um leão e pega uma ovelha. O fato de um leão atacar uma ovelha significa que ali CPF cancelado. Já era uma ovelha, não tem como. Um leão abocanhando uma ovelha, já era. Não tem o que fazer, não há o que fazer. Você já viu o tamanho da boca de um leão, cara? O tamanho dos dentes do bicho. Eu estava viajando na África e estava numa casa de noite. De repente, a casa de palha, uma casa de palha, e de repente eu escutei um rugido. É assustador. Uma noite de lua cheia. De repente eu começo a ver a palha do teto se mexendo. E de repente, quando eu olho para cima, está lá irmãos, o leão. Ele é enorme. Deu para ver no cantinho assim, deu para ver a lua brilhando no céu. E de repente as tábuas, as madeiras do teto, elas não resistem o peso daquele leão. E ele cai em cima da minha cama. E nesse momento eu acordo e glorifico a Deus, porque era só um pesadelo, amém? Você estava torcendo pelo leão, né, seu miserável? Os irmãos, tipo, mano, na hora que eu falei que era um sonho, que fazendo assim, sai pra lá. Mas o leão pegando uma ovelha, irmão, não sobra nada. Não sobra nada. O que o Davi podia fazer? Mano, deixa ir embora, velho. Antes a ovelha do que eu. Deixa esse negócio de ovelha pra lá. Vou chegar em casa, tinha quantas? Tinha 100. Tá bom, agora tem 99, porque o leão catou uma. Beleza, papai, é o seguinte, ó. Hoje o dia foi difícil, foi complicado. Pareceu um baita de um leãozão lá. Grudou a ovelha, saiu com ela. E aí, o senhor já sabe, né? O senhor faria o que, papai? Ele vai dizer, meu filho, é melhor você vivo. Mas olha o coração desse cara. Deus olha para o coração desse jovem e diz assim: cara, as ovelhas não são dele. O leão veio, pegou, já era, deu PT, mas ele não deixou barato. Ele fala, não vai levar. Não vai levar. Ele se levanta, vai atrás do leão, golpeia, tá? E eu acredito que ele busca o cadáver. E ele vai levar o cadáver, mas ele vai dizer, pai, tá aqui, ó, eu não deixei ele levar. Quando Deus está olhando para Davi, Deus olha e diz, se no coração dele, ele não abre mão de uma simples ovelha morta, esse cara pode cuidar do meu povo. Esse cara tem amor. Se ele tem amor pelo que não é dele, se ele tem amor pelo que não é dele, certamente ele vai amar o meu povo. Esse cara tem características de que vai ser um rei zeloso. Olha só, Deus começa te observando antes. Tem muita gente querendo ser alguma coisa, mas Deus não está te vendo lá na frente. Deus está te vendo hoje. Deus quer o seu coração hoje.
Quando eu chegar lá, eu vou ser. Quando eu chegar, quando eu for rei, eu vou ser. Quando eu for pastor, eu vou ser. Quando eu tiver um cargo, eu vou ser. Quando eu estiver promovido, aí eles vão ver. Não é isso que Deus está dizendo. O coração começa muito antes. É antes que as coisas acontecem. É muito antes. Deus começa a olhar para o coração de Davi. E que tipo mais de coração Deus vê em Davi? E aqui eu quero ficar. Eu quero ficar e ensinar com muita humildade a você que está aqui, você que está no online, sobre que tipo de coração que Deus espera que nós tenhamos, para que Ele implante em nós e realize em nós os seus propósitos. Alguns vão entender isso hoje ainda. Alguns vão entender isso exatamente hoje e já vão começar a viver coisas em Deus. Outros daqui 10 anos, 5 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos possam ouvir essa palavra novamente em algum lugar, ou até mesmo da minha boca daqui a 10 anos, 15 anos. E daqui a 10 anos você vai entender o propósito de Deus para a sua vida. Mas se eu fosse você, eu dizia: Espírito Santo, eu não quero esperar mais 10 anos. Eu não quero esperar mais 15 anos para começar a viver os teus propósitos. Eu quero aprender hoje, eu quero começar hoje, aleluia. E o coração que Deus encontra em Davi é um coração humilde. É um coração humilde. E o texto de Isaías 66, versículo 2, por gentileza, leia comigo. Porque a minha mão fez todas essas coisas, Deus falando, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei. Vejam a quem os meus olhos estarão atentos: para o aflito e abatido de espírito, que treme diante da minha palavra. Na minha versão ele diz assim: a este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Eu acredito que seja na NVI. A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito. A este eu coloco numa posição de honra. Eu não coloco na posição de honra aquele que se acha. Eu não coloco na posição de honra o que sabe tudo. Até porque, se tem uma coisa que Deus gosta de fazer, é confundir aqueles que acham que sabem muito. Porque Deus não está olhando para a aparência. Deus não está olhando para quantos certificados de teologia eu tenho dentro da minha sala. Deus não está olhando para quantos cursos eu fiz. Deus não está olhando para quantos dias eu fico em jejum e consagração. Deus não está olhando para quantas vezes eu subi num monte. Deus não está olhando para quantas horas eu passo estudando as escrituras. Não. Deus está olhando para o coração. E Ele precisa encontrar todos os dias em mim um coração humilde, um coração contrito e um coração quebrantado. Agora, o que é ter um coração humilde? Algumas pessoas vão achar que um coração humilde é aquele que se faz de coitado, aquele que a gente olha assim, aqui, e aí você diz: oh, que irmão humilde. Desculpa, isso não é ser humilde. Ou aquele irmão que poderia comprar um tênis de R$2.000, mas ele faz questão de vir com um chinelo de prego embaixo. E a gente olha e fala: como esse irmão é humilde. Irmão, lembra, humildade não se enxerga na aparência. Humildade se vê no coração e na convivência diária. O que é ser humilde? Ser humilde, queridos, não é ser inferior. Ser humilde não é pensar também ser inferior.
Ser humilde não é falar: ai, eu sou uma porcaria, ai, coitado de mim, eu sou o pior de todos. Não, muitas vezes isso não é humildade. Muitas vezes a pessoa que está dizendo, por exemplo, o cara que toca muito, por exemplo, ele toca bem um instrumento. Aí você diz para ele: cara, você toca demais. E ele diz: não, eu não toco nada. E ele, na verdade, o que ele está dizendo é: fale mais. Fale mais. Aí você diz: não, você toca. E ele diz: não, você toca, cara. Não. E ele está falando: diga-me mais, porque isso eu estou gostando de ouvir isso. E não é porque ele está falando não, porque ele é humilde. Humilde é aquela pessoa que reconhece de fato quem ela é. Humilde é alguém que sabe de verdade quem ela é. Entende os seus pontos fortes, mas também conhece os seus pontos fracos. E sabe da sua dependência de Deus. Isso é alguém humilde. Vou repetir: é alguém que sabe quem ela é, conhece os seus pontos fortes, mas também conhece seus pontos fracos, e sabe que depende de Deus para tudo, para não se ensoberbecer e também para não se tornar alguém infrutífero. O humilde é aquela pessoa que olha para o outro, vê os seus defeitos, vê os erros do outro, e ao mesmo tempo ele olha para si, e ele lembra dos seus defeitos também, ele lembra das suas falhas também, e ele diz: eu não sou melhor do que ela, porque eu também tenho erros, eu também tenho falhas. Então nós dois precisamos de Deus para continuar caminhando e até chegar ao céu. Isso, segundo as Escrituras, é humildade. Agora, o que é contrito? Porque ele disse no texto: a este eu estimo. É esta pessoa que eu quero honrar, é esta pessoa que eu quero colocar dentro do meu propósito. O humilde e o contrito de espírito. O que é um contrito? É uma pessoa que se quebra fácil diante de Deus. É alguém que não tem coragem de cobrar de Deus algo, porque ela sabe que já tem mais do que merece. É alguém que, quando olha para si, apesar de ter uma necessidade, apesar de ver uma necessidade, ela diz: cara, Deus já fez muito por mim. É o Jó que, apesar de muitas más notícias, ele diz: eu fui capaz de receber todo o bem de Deus, por que não agora resistir o tempo do dia mau? O contrito é aquela pessoa que no dia bom ele está tranquilo. No dia bom ele não gasta todo o dinheiro dele, ele não faz churrasco para todos os vizinhos. Não. O contrito é aquele cara que está tranquilo, ele está bem, mas no dia mau ele também fica bem. O contrito, ele sabe olhar para Deus e reconhecer o tamanho de Deus, e entender que se hoje está ruim, não tem problema. Ontem foi muito bom. Se hoje eu recebi um diagnóstico, não tem problema, porque durante todos os anos da minha vida eu vivi muito bem, com muita saúde. Agora daqui para frente Deus sabe como vai ser. O que tiver que fazer eu vou fazer, mas está nas mãos dele. Eu preciso aproveitar e agradecer a ele pelo tempo bom que eu tive. O contrito, ele não consegue se exaltar diante de Deus, porque ele se quebra fácil. Quando ele está diante de uma situação de repreensão da parte de Deus, ele não fica bravo. Pelo contrário, ele se dobra, ele se ajoelha, ele diz: Senhor, me perdoa. É rápido. É aquela pessoa que Deus não precisa corrigi-lo asperamente. Deus fala assim para ele assim, só faz assim, ó: tem certeza que vai fazer isso? E ele diz: Senhor, me perdoa, já vai pro chão, já vai orar, já vai chorar. Oh Senhor, tem misericórdia de mim. Esse é o contrito de espírito, um espírito quebrantado. É esse tipo de gente que Deus está dizendo: é esse que eu estimo. Olha que coisa interessante, Salmo 34:18 diz assim:
NAA. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. Irmão, eu sei que você já queria estar voando. Eu sei que você já queria já chegar aqui hoje e receber uma palavra mágica de que vai, agora sim, agora as coisas, agora o diabo acabou, os demônios foram embora, como diz aquele hino, né? A luta acabou, a prova foi embora, agora é só vitória, é só vitória. Ah, que coisa boa seria. Mas Deus está dizendo, eu vou te levar a esse lugar que você está falando que é só vitória, mas também tem luta e tem luta. Porém, começa pelo seu coração. Começa pela sua humildade. Sem humildade ninguém chega a lugar nenhum em Deus. Olha só, coloque de novo o texto por gentileza. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado, daqueles que baixam a bola rápido. Quantas pessoas chegam na casa de Deus? Aqui ó, feche os seus olhos. Olha o bonitão. Levante suas mãos. Aqui, não sou obrigado. Levante suas mãos e dê um glória a Deus. E Deus está olhando para você e falando assim: tá bom para você assim? Do jeito que tá bom? Então continua. É assim, você chegou no topo. Esse é o melhor lugar que você poderia chegar. Tá bom para você? Legal. Mas esse ainda não é o propósito de Deus. Na verdade, Deus nem começou algo na sua vida, porque você ainda está muito alto. Quer viver Deus? Quer que Deus esteja perto de você? Desce mais. Baixa a bola. Você não é a última Coca-Cola do deserto. Você não é a última traquinas, irmão. Nós somos barro. Nós somos criados do barro. Nós somos pó. E a qualquer momento, por pó, nós iremos voltar. E você pode ser muito rico, você pode ter muitas finanças, você pode ter muitos investimentos, você pode ter muitas casas, mas isso só vai até com você, até o dia que você estiver respirando. Porque na hora que acabar o seu fôlego de vida, tudo isso fica para outras pessoas desfrutarem. Porque para onde você vai, nenhum bem vai. Você nunca viu na sua vida um carro fúnebre carregando um caixão e um carro forte atrás levando dinheiro. Isso não acontece. Então, se você quer que Deus te abençoe, se você quer que Deus te coloque no propósito dele, não tem jeito. Começa por um coração humilde e quebrantado. Um coração quebrantado, esmagado, despedaçado, humilhado. É isso que ele está dizendo. Um coração esmagado. Um coração que entende quem é Deus e quem é esse ser humano mortal, que qualquer coisinha simplesmente apaga e não volta nunca mais. Basta bater a cabeça, ou de repente alguém vai dizer, do nada, deitou, disse que ia descansar um pouquinho, e quando nós fomos ver, ele já tinha morrido. É simples assim. Agora, o que Deus espera de um coração quebrantado? Que ele seja humilde, um coração arrependido, um coração submisso, e não somente isso, um coração sensível à voz de Deus. É isso que Deus gostou em Davi, um coração sensível. Salmo 51:17. Sacrifício agradável a Deus. Olha isso. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito. Um coração contrito. Eu falei sobre isso em pedaços, né? Esmagado. Um coração
que Deus olha e fala: uau, é isso. Aí, ó, sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Ou seja, este tipo de coração Deus não despreza. Este tipo de coração Deus gosta. E é esse tipo de gente que Deus vai honrar. É esse tipo de gente que Deus vai levar aos seus propósitos, para viver a sua vontade e realizar a sua vontade na terra enquanto vida tiver. Agora, queridos, que mais? Isaías 57:15. Porque assim diz quem? Ele sim, o alto, o sublime, aleluia, o que habita a eternidade e cujo nome é santo. Ele diz: habito num alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar, para trazer vida ao espírito dos abatidos, e trazer vida, vivificar o coração dos contritos. Apesar de habitar num alto e santo lugar, o eterno, o sublime, diz: eu não fico do lado de gente soberba. Eu não fico do lado de gente que se acha. Eu não fico do lado de gente que está numa posição hoje, olhando para quem está numa outra posição e dizendo: se fosse eu faria melhor. Deus não fica do lado de pessoas assim, porque essas pessoas não são humildes. E Provérbios 16:18 diz: antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede, vem antes da queda. Ele está dizendo que antes de uma pessoa cair, antes de uma pessoa se arruinar, você já vai começar a ver soberba nela. Você vai começar a ver um espírito orgulhoso, alguém que se acha, aquela pessoa que quer mostrar que quer mostrar que sabe. Numa roda de conversa, ela sabe tudo, ninguém sabe nada. Ela não consegue ouvir, porque ela sempre tem algo a falar. Ela está ouvindo, mas ela sempre está falando assim: na hora que terminar eu vou falar o que eu sei. Na hora que ela terminar de falar, eu vou falar a minha experiência. Mas antes disso, ele está dizendo: olha, antes da ruína vem a soberba. A soberba é um espírito que desagrada a Deus totalmente. Aliás, o primeiro pecado começou no orgulho, e o orgulho também pode se equiparar à soberba. Uma pessoa soberba também pode ser chamada de pessoa orgulhosa. O diabo era um anjo poderoso nos céus, de alta autoridade, mas ele, pela sua soberba, ele pensou ser mais ou igual a Deus, e por isso ele foi lançado para fora da presença do Eterno. Tem muitas pessoas querendo ser uma bênção nas mãos do Senhor, mas ainda não olham para o seu coração, ainda não aprenderam que Deus está olhando para aqui, é aqui dentro. Pastor, e como eu faço? Como eu faço para me guardar no meu coração? Como eu faço para me purificar no meu coração? Como eu faço para me ter um coração segundo a vontade do Senhor? Eu vou explicar a você. Ao menor sinal de soberba, você já diz: me perdoa, Senhor. Quando você perceber que você está dizendo muita coisa, você baixa a bola: Senhor, me perdoa. Esses dias Deus tem nos aconselhado muito sobre isso. Engraçado, esses dias Deus falou, eu estava pensando em alguma coisa, e o Senhor falou no meu coração: Ele disse no meu coração: você disse eu? E na hora eu senti a repreensão de Deus, e eu falei: Senhor, me perdoa. Sabe o que é? É que eu... Ele falou: eu de novo? Aí você tem que ir pro chão. Aí você vai pro chão, mete a boca no pó e fala: eu não sou nada. Sem ti eu não sou nada, e tudo que sou é porque o Senhor me fez ser.
Onde cheguei foi o Senhor que me fez chegar. Se não estou ainda onde quero, mas o lugar onde eu estou foi o Senhor quem me trouxe. E isso Deus agrada, sabia? Ao menor sinal de soberba, ao menor sinal de alguma coisa que Deus não se agradou, você simplesmente vai lá e diz: chega, parou, acabou, não vou fazer mais. Davi foi escolhido por Deus, queridos, porque ele tinha um coração contrito e quebrantado. O coração de Davi era um coração que agradava a Deus. Nós vamos aprender bastante sobre Davi nessa série. Aliás, ele vai ser o professor, claro, na figura do Espírito Santo para nós. Mas se tem um cara que nós lemos a história, e eu amo a Bíblia, porque diferente de outros livros religiosos, a Bíblia mostra também os erros, os defeitos. Ela não tenta divinizar tudo. Os autores bíblicos não tentam mostrar que os homens eram todos santos e impecáveis, que não erravam. Não, pelo contrário, a Bíblia deixa escancarado os acertos e os erros dos homens, para mostrar a sua fragilidade e a sua dependência de um Deus que é perfeito. Agora preste bem atenção. Se você olhar para a Bíblia, um dos homens que a gente menos iria tolerar é Davi. Um dos homens que nós iríamos dizer: esse cara deveria morrer rápido, era Davi. E por que ele não morreu? Porque Davi foi um homem que, mesmo na época da lei, ele conheceu o que era a graça, o favor de Deus. Ele aprendeu a tocar o favor de Deus em uma época onde a lei era que imperava. Como ele fez isso? Através de um coração que agradava ao Senhor. Não tem a ver com o que as pessoas estão vendo em você, tem a ver com o que Deus está vendo dentro de você. Comece a se policiar, não para as pessoas verem, mas comece a policiar-se para Deus ver. As tuas atitudes, onde você estiver, entender que não é por causa somente das pessoas. Sim, para não envergonhar o Evangelho, nós devemos sim tomar cuidado com a nossa postura no trânsito, com a nossa postura no supermercado, com a nossa postura na academia, com a nossa postura em casa principalmente. Mas não é para essas pessoas que nós temos que mostrar alguma coisa, porque quando você está disposto a mostrar a Deus quem você é de fato, isso vai transparecer naturalmente a todos que estiverem à sua volta. Eu vou repetir isso. Quando você está de fato disposto a mostrar a Deus quem você é, mostrar a Deus quem você está disposto a ser, as pessoas vão ver isso naturalmente. E eu quero liberar isso sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus Cristo. A partir de hoje, a Lírio Parelheiros não mais mostra para as pessoas verem, não tem mais a ver com as pessoas. Porque se você quer viver o propósito de Deus, mostre o seu coração para aquele que é o dono da sua vida e o dono do propósito para a sua vida. Aleluia. Diga: eu recebo. Aleluia. Davi é um cara humilde. Davi não é arrogante. Davi está disposto a aprender e ser alguém humilde. Não é arrogante. Não é o que sabe tudo. Na verdade, nós não sabemos nada. Até mesmo a pessoa que mais estudou sobre Deus, na verdade, nada sabe sobre Deus, porque o nosso conhecimento sobre o Criador é quase zero. Nós mal conhecemos nós mesmos, nós mal conhecemos o nosso corpo, que dirá aquele que nos criou, que dirá aquele que nos formou. Ou seja, o que nós sabemos sobre Deus é o que Ele deixou-se revelar através da Bíblia. É tudo que nós sabemos. Eu fico olhando para os sabichões aí, né? Refutando a Bíblia, refutando textos bíblicos, tentando colocar interpretações que a Bíblia não diz sobre aquilo, se achando que os sabichões. De onde vocês aprenderam sobre Deus, sabichões? Ei, teólogo, de onde você aprendeu sobre Deus, se não sobre as Escrituras, debruçado nas Escrituras?
É ela que nos revela sobre o Senhor. Por isso voltemos às Escrituras, voltemos à palavra, voltemos à leitura da palavra. Crente que se preza, crente que tem vergonha na cara e diz eu sou cristão, é crente que lê Bíblia. Crente que não lê Bíblia, desculpa, você é um cristão não praticante, você não vai para o céu, porque você não sabe o caminho. O caminho está na bússola, e a bússola é a palavra de Deus. Agora, Davi era um cara humilde porque ele estava sempre disposto a aprender com Deus. Ele sempre se colocava na posição de aluno, ele sempre se colocava na posição de dependente do Senhor. É isso que nós precisamos aprender com Davi. Uma outra coisa que me chamou muito a atenção em Davi, ele reconhece a sua dependência de Deus. O tempo todo você vai ler nos Salmos, a maioria dos Salmos, ou uma grande parte dos Salmos, foram escritos por Davi. E você olha o amor que esse cara tem por Deus, mas o que me chama a atenção é a dependência dele. O tempo todo ele está dizendo a Deus, através das suas palavras, das suas canções, o quanto ele dependia de Deus. Tudo o que Davi ia fazer, ele consultava o Senhor, e quando não o fez, quebrou a cara. Então, além de estar disposto sempre a aprender, sempre humilde para aprender, tenha essa consciência de que eu dependo de Deus. Eu dependo de Deus para tudo. Eu dependo de Deus para dormir, mas também dependo de Deus para acordar. Quando você acorda, não é fruto natural das coisas da natureza. Quando você acorda, não foi simplesmente porque você teve esse poder. Você só acordou hoje de manhã porque Deus te levantou, porque Deus te deu o fôlego de vida para você acordar e viver esse dia. Você só conseguiu desempenhar as suas funções hoje porque Deus permitiu isso. Precisamos resgatar a nossa humildade diante do Senhor e a nossa dependência. Se você quer ser alguma coisa, simplesmente seja submisso diante do Senhor e reconheça a sua dependência dele. Está entendendo aí o que nós precisamos para viver o propósito de Deus? Não é simplesmente dizer, agora eu vou viver o propósito de Deus. Pastor Jeremias, esses dias eu amei. Ele disse, crentes dizendo, eu determino que viverei o propósito. Você não determina nem que a sua mulher faz café, rapaz. Chega em casa hoje e fala para sua mulher, eu determino que você faça a janta. Para você ver as cabadas de vassoura que você vai tomar, seu cabra. Só se você estiver disposto a partir dessa para outra. Eu determino. Determina nada, não é determinando. Eu profetizo que a minha vida vai viver o propósito de Deus. Querido, deixa eu dizer a você, você pode profetizar para o resto da vida, mas sem um coração humilde, sem um coração que agrada a Deus, você não chega aonde Deus quer. Porque no portão da humildade, a soberba não passa. Na portinha estreita de Jeová, as bagagens do conhecimento não passam. Na portinha estreita dos escolhidos para o propósito de Deus, o sabe tudo, o sabichão, o bambambam, o autodependente não consegue passar. Ali é o limite onde Deus vai usar pessoas e onde Deus irá reprovar pessoas. Existe um limite onde Deus diz, daqui você não passa, soberbo. Daqui você não passa porque você não tem o que eu gosto, que é humildade. É hora de baixar a bola. Ei, irmã, sabe por que você não ganhou seu esposo ainda? Porque você é muito soberba, você é muito sabichona, você sabe demais, você dá carteirada nele todo dia. Ei, irmão, sabe por que você ainda não inspirou a sua família a seguir ao Senhor? Porque você é muito pá, você é muito arrogante, você é o bambambam. Só porque você é o único que trabalha dentro de casa, você esfola todo mundo, você humilha as pessoas dentro da sua casa. Deixa eu dizer a você, você pode fazer isso com quem você quiser, mas você não vai ser usado por Deus desse jeito. Porque pessoas que trabalham dessa forma, Deus não trabalha com elas. Há tempo de plantar e tempo de colher, tempo de sorrir e tempo de chorar, tempo de servir e tempo de ser servido, tempo de cuidar de alguém e tempo de ser cuidado por alguém. Cuidado.
Cuidado com o que você planta, porque certamente você irá colher. Eu ia muito em casa de repouso, e certa vez eu conheci um homem, e ele disse: meu filho, eu sou um médico, eu fui um médico cirurgião. Eu disse: quantos anos o senhor tem? E ele disse: eu tenho 88 anos. E eu disse: e por que o senhor está aqui? Como foi chegar até aqui? Como é que foi essa história? Ele disse: eu não sei, um belo dia meus filhos me trouxeram de carro para passear. Disseram que iriam me levar para passear, e me trouxeram para esse lugar. Quando eu menos percebi, procurei por eles, eles já tinham ido embora. E faz 3 anos que eu não vejo os meus filhos. Eu paguei faculdade para eles, eles se formaram. Uma é advogada, o outro é juiz, o outro é dentista, mas eles não vêm me visitar. E olha que eu paguei tudo para eles, tudo que eles precisaram eu paguei para eles. E eu disse a eles: quando eles eram criança, o senhor pagava uma babá para eles? Sim, paguei babá para eles, paguei cuidadora para eles, até eles poderem, eles já foram até viajar com pessoas que estavam cuidando. E eu disse: por que o senhor não ia? Porque eu estava trabalhando para cuidar deles. E eu disse: e agora eles estão trabalhando para cuidar do senhor e pagando alguém para cuidar do senhor. Eles estão fazendo... claro que eu não falei isso para ele, mas refleti sobre isso. Eu disse: os filhos desse homem eles estão apenas replicando aquilo que eles aprenderam com ele. Você que acha que dando coisa para os seus filhos, você já está sendo um excelente pai. Você que trabalha muito para cuidar da sua família, deixa eu dizer a você, um dia, fica tranquilo, eles vão trabalhar muito para cuidar de você, mas tudo que você vai querer é um abraço. E abraço não se paga, abraço se conquista. Se você quer chegar onde Deus quer, se você quer viver os propósitos de Deus, não vai ser pulando, não vai ser em festas, não vai ser recebendo dinheiro, não vai ser ganhando coisas ou comprando coisas que você vai agradar o coração de Deus. Você agrada o coração de Deus sendo humilde. Uma outra coisa que você precisa, dentro de cuidar do seu coração, peça ao Espírito Santo. Escutem isso. Peça ao Espírito Santo para te dar sensibilidade para perceber o pecado. Não é pedir uma lista de pecados ao pastor. Não é pedir uma lista: pastor, me manda uma lista daquilo que é pecado e que não é pecado. Não, não é isso. Se você quer agradar a Deus com o seu coração e quer cuidar do seu coração, para que o Senhor te encontre, peça ao Espírito Santo sensibilidade, para que Ele diga a você do que Ele se agrada e do que Ele não se agrada. Vai haver coisas que para todo mundo é normal. Vai ter coisas que para você que vai chegar no propósito de Deus, para você que vai viver o propósito de Deus, para você que vai viver o propósito de Deus para a sua vida, deixa eu dizer a você, tem coisas que todo mundo pode fazer, que para todo mundo é normal, mas o Espírito Santo vai dizer a você: você não. Está todo mundo fazendo, Senhor, mas você não. E você vai ter essa sensibilidade e dizer: tá bom, Senhor, tá bom. E todo mundo vai dizer: vamos aí. E você vai dizer: Mas por quê? Porque o Senhor falou para mim que não. Mas não é pecado. Não é para você. Para mim é. Porque se eu fizer, eu estou desobedecendo Ele. E por último, para encerrar, um coração submisso à vontade de Deus. Então, um coração humilde, um coração que reconhece dependência de Deus, um coração que tem sensibilidade ao pecado, que não deixa se sujar com o pecado, um coração disposto a obedecer. Isso é importante, não falei, mas é importante. Disposto a obedecer. Davi, Deus falava com ele, ele fazia. Tenha um coração disposto a obedecer. Se Deus falou, faz. Mas ninguém está fazendo, mas Deus falou para você, faz. Não vou esperar o pastor mandar, não. Deus já falou, então faz. E por último, um coração submisso. Submisso à vontade de Deus. É a típica
e prática oração que Jesus ensinou: seja feita a tua vontade. Um coração humilde, um coração quebrantado, um coração que Deus se agrada, é aquele coração que, independente do que aconteça, ele olha para o Senhor e diz: a sua vontade, por mais que doa em mim, eu confio que ela é sempre boa, perfeita e agradável. Um coração submisso a Deus é aquele coração que, por mais que as coisas não estão dando bem, não estão dando certo no trabalho, no relacionamento, onde quer que seja, ele diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele não reclama, ele não coloca Deus contra a parede, ele não diz: e aí, Deus, vai fazer ou não vai? Em nome de Jesus, queridos, o diabo até hoje queria te aprisionar nessa vida que você está. Até hoje Satanás queria que você continuasse vivendo fora do propósito de Deus. Mas nessa noite o Espírito Santo nos ensinou do começo. Ele está dizendo: é por aqui que começa. Outras características virão. Eu vou ensinar outras coisas a vocês. Tem outras coisas importantes que Davi nos ensinou para chegar no propósito de Deus. Mas quer viver o propósito de Deus, quer chegar onde Deus quer que você chegue, quer viver as maravilhas do Senhor, quer ser grandiosamente usado por Deus na terra, quer ser alguém que vai inspirar pessoas, quer ser alguém que a sua família vai olhar e vai dizer: uau, esta é uma serva de Deus, esse é um servo de Deus. Comece por cuidar do seu coração, comece por analisar o seu coração, comece por dizer para o seu coração: ei, meu coração, como você está diante de Deus? Analise ele, e se tiver alguma coisa fora, você diz: Senhor, cria em mim um coração puro, cria em mim um espírito inabalável, porque o que eu mais quero é agradar ao Senhor. E se o Senhor se agrada do coração, o meu coração vai estar de acordo com a tua vontade. Se você recebe essa palavra, essa lição do Espírito Santo, glorifique o nome dele, em o nome de Jesus.